Olha, eu vou falar agora a respeito do caso do vereador que morreu lá na cidade de Parnaíba. Ele morreu, na verdade, em Teresina. Ele era de Parnaíba, eleito em Parnaíba. E ontem, aliás, no final de semana, né, muita dor no velório do vereador lá da cidade de Parnaíba, o Marcão Elivaldo Barbosa. Brunão. Brunão, perdão. Brunão faleceu e ele foi vítima de uma complicação de saúde. É verdade. Estava aqui na cidade de Teresina, estava internado. Passou por cirurgia bariátrica, virou um exemplo por conta da perda, né, de peso. Olha só a diferença entre aquilo que ele já pesou e aquilo que ele vinha pesando durante o período que fez o tratamento contra a obesidade. Os resultados que ele vinha conseguindo davam a ele uma notoriedade. E ele elegeu-se vereador, o Bruno Vasconcelos, conhecido como Brunão, e que morreu nesse domingo, na madrugada de domingo, né, entre sábado e domingo, no hospital na cidade de Teresina. A gente tem algumas imagens do velório que aconteceu lá na cidade de Parnaíba e que mobilizou uma grande quantidade de pessoas. É o momento em que o caixão do corpo do vereador chega ao local onde ele foi velado. Ele saiu de Teresina em direção a Parnaíba, e a comoção, a grande quantidade de pessoas que acompanharam esse momento de tristeza lá na cidade de Parnaíba, né, João? Era uma liderança emergente, que foi, apesar de ter sido já disputado 2 eleições, não conseguiu ele se eleger. Nessa de 2024 conseguiu a eleição no PL e era considerado um líder em crescimento, em evolução na cidade de Parnaíba. Lamentavelmente, ele sofreu complicações dessa cirurgia bariátrica, atingindo rins e fígado, não resistiu às complicações e acabou morrendo no final de semana em Teresina. E deixa, então, essa lacuna na política parnaibana. Do ponto de vista político, o Brunão, ele era ligado, estava na base do prefeito Francisco Emanuel, fazia parte daquele bloco, Tasso, que foi vitorioso na eleição de 2024, que tinha a deputada Gracia Monsanto, o ex-prefeito Monsanta e Francisco Emanuel, todos ali no mesmo bloco. E com a cisão, o rompimento político, as desavenças que aconteceram lá em Parnaíba, ele estava numa posição de sustentação à administração do município. O suplente, o primeiro suplente do PL, Ticiano Ribeiro, faz parte da equipe administrativa do prefeito Francisco Emanuel e será naturalmente convocado para assumir o mandato deixado com a morte do vereador Brunão. O presidente da Câmara, Daniel Jackson, conversou hoje pela manhã com o repórter Darival Júnior e falou a respeito do ocorrido e do peso que isso teve para a Câmara de Vereadores da cidade de Parnaíba. Brunão deixa um legado de simplicidade, de humildade, mas também de determinação, de superação. E isso nós devemos levar para nossas vidas. E isso é algo que vai fazer diferença na vida de cada um. Porque o Brunão lutou, tinha sonhos, não sonhos pessoais apenas, como realizou. Desejava fazer a bariátrica para melhorar sua condição de mobilidade, sua condição de saúde, e também de ser um vereador, de ser um parlamentar da cidade, representar o povo que ele tanto ajudava. E ele realizou esses 2 sonhos do ano passado. Mas também conversava com a gente, dizendo seus sonhos para a cidade de Parnaíba. E agora nós devemos honrar a memória do vereador Brunão, absorvendo esses sonhos que ele tinha para essa cidade. Mas o legado, a missão do vereador Brunão é de que nós devemos ter a mesma determinação, ter a mesma boa vontade de ajudar as pessoas e de superação, superar todos os desafios, obstáculos, sempre com muita humildade. É uma perda humana, né? Estamos falando de um ser humano obstinado, né? Como a gente viu aí na própria história, no relato do presidente da Câmara, Tássio. E, sob o ponto de vista político, uma perda porque a gente fala sempre a respeito da necessidade de renovação. Novas lideranças, novos nomes, pessoas que sejam inspiradoras, que façam parte do cotidiano do cidadão, da cidadã de Parnaíba, das cidades do norte, do sul do estado. E aí o litoral perde um jovem liderança política nesse comecinho de mandato. Verdade, Gelson. Eu acompanhava muito pelas redes sociais, ele tinha um público muito fiel nas redes sociais e o destaque é justamente esse. Ele lutou tanto por seus objetivos e quando chegou até uma cadeira na Câmara de Parnaíba, infelizmente,
perdeu a vida. Você fala sobre novas lideranças, Joelson, então essa foi uma das principais marcas que eu colocaria na trajetória política do vereador, que surgiu como um nome importante, um nome de base, muito ali mais aliado à centro-direita, mais de questionamento, muito associado ao grupo de Mão Santa e também de Francisco Emanuel, e que infelizmente tem a sua trajetória política, a sua vida encerrada de uma forma repentina. Fica aqui o nosso sentimento a todos os familiares e a todos os amigos do vereador Brunão. E olha, vamos trazer aí algumas imagens da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Hoje teve uma audiência especial para marcar essa luta pela conscientização em torno do espectro autista. Há uma necessidade, cada vez mais, da sociedade piauiense entender sobre o tema, sobre o assunto, sobre a necessidade de inclusão, sobre como lidar com esse assunto que já foi tratado no passado equivocadamente como uma doença e hoje precisa ser encarado de maneira completamente distinta, fazendo com que as pessoas se sintam incluídas. O ex-presidente, Franzé Silva, deputado, foi o responsável por essa audiência especial que aconteceu na Alep, tá aí você está vendo as imagens, e ele que defende, tem defendido, Tássio, essa causa em várias e várias oportunidades públicas que lhe é dado. Tem atuado de forma muito incisiva nessa área, Joelson. Uma área em que, como você disse, muitos fantasmas foram criados ao longo do tempo e agora se começa a observar com mais claridade, com mais atenção. E principalmente quanto à educação, Joelson. É uma dificuldade que tem se tido muito nos municípios, a forma de atender essas crianças nas escolas, também no sistema de saúde, como um sistema que necessita de um atendimento integrado de várias áreas, fonoaudiologia, psicologia, diversas áreas para atender essas crianças. Então, são vários desafios que eu colocarei que o poder público principalmente tem, de preparar o sistema educacional, o sistema de saúde, para receber essas crianças que possuem um potencial muito grande se explorado da forma correta. Então, esse é o grande desafio e por isso o deputado Franzé e outros deputados também têm atuado de forma muito incisiva quanto à forma de receber essas crianças e darem aí uma formação adequada aos pequenos. E o debate na Assembleia, a gente sempre fala, Elivaldo Barbosa, na Assembleia, nos parlamentos, costumam trazer efeitos positivos para a sociedade piauiense. É o caso desse também. E a Assembleia, Joel, a Assembleia Legislativa do Piauí tem dado uma contribuição enorme com relação a esclarecimentos, a defesa das pessoas portadoras de autismo. Hoje é o Dia Mundial de alerta, de conscientização sobre o autismo. E no Piauí já existe um arcabouço legal extremamente consolidado, através de leis aprovadas tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara Municipal de Teresina, que, de certa forma, Tássio, se integram à legislação federal sobre o tema e que dá ao Estado uma situação de proteção e de base para o poder público definir políticas de atenção a pessoas portadoras de autismo. Até protagonismo, né? Correto. A gente tem adotado em alguns, por exemplo, a carteirinha da criança, o colar girassol também, as vagas nos comércios, principalmente shoppings e grandes supermercados. Então, eu acho que a gente tem adotado, em certa forma, um protagonismo que é importante para gerar mais qualidade de vida para as mães, para as crianças de todo o estado do Piauí.